Gente, boa tarde. Tá eu aqui com mais um vídeo explicativo para você. Hoje eu quero fazer uma abordagem bastante interessante, ok? Para você cristão, especialmente para você evangélico, tá ok? Rapidamente, eu estava na igreja certa vez e chegou um rapaz que se dizia traficante e que queria se converter. Cansou daquela vida e queria estar para a igreja, coisa e tal. Pois bem, o que eu fiz? Levei ele até o pastor, apresentei. O pastor conversou um pouquinho com ele, na minha presença, pegou uma Bíblia, deu na mão do rapaz, foi até na divisão entre Antigo e Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, mandou o rapaz ler a partir do Evangelho de Mateus. Você vai ler daqui para diante. Rapaz, lógico, pegou a Bíblia, foi embora. E agora você acha que ele leu alguma coisa? Ou se tentou ler, acha que ele entendeu alguma coisa? É óbvio que não. Tá ok? Bíblia é bom ter quem te ensine. Ou quem pelo menos te dê um encaminhamento de como ler. Saber o que vai estar lendo, ok? E lamentavelmente esse problema acontece muito na igreja. A pessoa às vezes não lê, tá ok? Porque não sabe o que vai estar lendo, a história que vai estar lendo. E o mais comum é ele pegar versículos soltos, textos soltos, chamados textos áureos, e bota para a sua vida, sem conhecer o contexto daquele texto ali, ou daquele versículo. Ele fica mais e assim: eu e minha família serviremos ao Senhor, lá em Josué. Mas, será que ele conhece o livro de Josué? Ele sabe do que se trata o livro de Josué? Ele conhece as divisões do livro? Ele conhece a época? Ele sabe por que Josué falou aquilo? Eu tenho quase certeza que 99,9% dos cristãos não sabem. Por quê? Ele só se baseia nesse trecho. Somente isso. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. É áureo. É o mais falado na igreja, especialmente pelos pastores. Mas será que o crente sabe por que aquilo foi dito? Ele conhece a época, ele conhece as divisões do livro, ele conhece o contexto histórico. Acredito eu que 99,9% não saibam. Esse é um problema seríssimo na igreja. Então esse vídeo é para te esclarecer como ler o Novo Testamento de forma dinâmica, de forma objetiva. Não ficar com versículos soltos, tá? Que na verdade te prendem um ponto qualquer e você não fica sem conhecer o contexto histórico do Novo Testamento. Então eu vou começar dando uma introdução ao Novo Testamento. Isso já vai te ajudar muito, ok? Vamos perceber uma coisa. O Novo Testamento tem as suas divisões literárias. Tá ok? Ele começa com os evangelhos, tá ok? Que é o primeiro tipo de literatura, tá? Onde tem as narrativas de Cristo na terra, tá ok? Onde ele anda, come, passeia, discute, se ira, se aborrece, coisa e tal. Então são narrativas da história do Jesus físico, com os seus dilemas, os seus problemas, os seus choros, tá ok? E dentro dos evangelhos também você vai encontrar muito da cultura judaica. Por exemplo, vai aparecer o Sinédrio, vai aparecer os escribas, os fariseus, vai aparecer os publicanos, vai aparecer os arrecadadores de impostos para Roma. Vários fatos ali históricos vão aparecer, tá ok?
Isso para você entender rapidamente, mas depois eu vou fazer um vídeo falando especificamente de cada literatura, tá ok? Pois bem, no período dos 4 evangelhos, as pessoas que andavam com ele, os 12, eram chamados de discípulos, ou seja, aqueles que aprendiam com Jesus. Um discípulo é aquele que tem um mestre e aprende com o seu mestre, tá ok? Quando entramos na literatura eclesiástica, ou seja, Atos dos Apóstolos, o que é Atos dos Apóstolos? Foram os atos que os apóstolos tiveram após a subida de Cristo aos céus, que eles saem da cidade de Jerusalém, forçosamente, e passam a pregar o Evangelho em várias partes do mundo de então, tá ok? Então você perceba que os que antes eram chamados de discípulos, tá? Aquele que aprende, já em Atos dos Apóstolos vão ser chamados de apóstolos, ou seja, o verbo grego para apóstolo é apostelo, ou seja, apostelo significa enviar. E a palavra apóstolo é o particípio passado de apostelo, que quer dizer enviado. Então, o apóstolo, ou então o enviado. Os apóstolos, ou então os enviados a pregar. Então, a função deles agora deixa de ser de discípulo para ser de ensinadores no ato dos apóstolos, ok? Bom, já no Ato dos Apóstolos, o que vai acontecer? Eles pregam, eles ensinam, tá? Tem muita história ali, são 28 capítulos do Ato dos Apóstolos, desde o começo da igreja em Jerusalém, tá ok? Até a expansão dela forçosamente, né? Porque houve uma perseguição em Jerusalém, a igreja, então eles tiveram que sair pelo mundo afora, com medo, lógico, mas nesse medo eles acabaram pregando o evangelho em várias partes do mundo de então, ok? E o livro de Atos tem várias divisões também, ok? Então é ali que vão surgir, a partir desses ensinamentos, a partir desses atos dos apóstolos, esses ensinamentos, que vão surgir várias igrejas. A igreja de Éfeso aparece ali, a de Corinto, Tessalônica, tá ok? E Colossos vão aparecer ali, tá ok? Então, essas igrejas, essas congregações vão surgindo à proporção que o evangelho ali é expandido, ele é apresentado, ele é ensinado. E surgem, então, as igrejas ou então as congregações, que naquele tempo funcionava muito em residência, ok? Bom, surgindo as igrejas, surgindo as congregações, ok? Vão surgir vários problemas, ok? E também várias dúvidas nas igrejas. E esses problemas e essas dúvidas chegam até os apóstolos, não todos, mas chega até os apóstolos. Então eles vão começar a escrever cartas para sanar a dúvida, tá ok, das pessoas, tá ok, e dar esclarecimento. É por isso que depois de Atos dos Apóstolos surgem as epístolas, tá? É um outro tipo de literatura. O que é uma epístola? É uma carta, somente isso, ok? O apóstolo Paulo pregou para várias pessoas, várias cidades, vamos dizer assim, e os líderes das congregações nessas cidades ficaram com uma dúvida ou outra, ficaram inseguros com uma coisa ou outra, desculpa, pede esclarecimento a ele através de carta, então ele passa a escrever cartas para essas congregações a fim de exortar, a fim de esclarecer, a fim de dar explicações, ok? O clássico dele, né, do apóstolo Paulo, é a igreja de Corinto, né, onde ele mais tira dúvidas, ok?
onde eles mais tinham questões para resolver, questão de casamento, questão de litígio, divisão, etc. e tal. Já é a literatura epistolar, ok? E depois você vai ter um outro tipo de literatura, que vai ser a literatura apocalíptica, ok? Livro do Apocalipse. Ou seja, tinha-se dúvidas, tá? Em alguns pontos de determinadas igrejas, como já mencionei, e o livro de Apocalipse é escrito justamente para sanar algum tipo de dúvida, então, e também passar algum tipo de visão que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João teria tido durante a sua prisão, ok? E fora essas epístolas, nós temos também as epístolas gerais, ou então epístolas católicas. Como é que seria isso? Temos lá o livro de Tiago, 1º e 2 Pedro, 1º, 2º e 3º João, a epístola a Judas, são chamadas assim de epístolas católicas, porque elas não foram escritas para resolver um problema local, tá? Uma questão local. A ideia ali é texto para abranger a igreja por inteiro, tá ok? Que cabe na situação de igreja total, tá? Por isso são chamados de epístolas católicas. Não tenha preconceito da palavra católico, não, tá? Porque seria a doutrina da igreja católica, né? Porque a ideia de católico é simplesmente universal, epístolas universais, tá ok? Somente isso. Então você vai ter, quando você lê os evangelhos, vai ter história de Cristo, vai ter história dos seus sofrimentos, dos seus aborrecimentos, para onde ele andou, para onde deixou de andar, tá ok? E dentro dos evangelhos vai ter muito da cultura daquele período, como já falei. Vamos lembrar que nesse período o Império Romano tinha o comando do mundo quase que inteiro. Então vai aparecer ali muito, vai aparecer ali o Sinédrio, vai aparecer ali o centurião, tá ok? Que o centurião, que eu já falei em alguns vídeos, era um administrador romano e assim por diante. Mas no próximo vídeo eu vou falar especificamente dos evangelhos, tá ok? Atos dos Apóstolos, ou seja, eles deixam de ser discípulos e passam a ser enviados, ensinadores da fé cristã. As epístolas, questões que surgem na igreja, que chega até o conhecimento dos apóstolos, não de todos, e eles escrevem cartas para tentar resolver, para tentar sanar uma dificuldade qualquer dentro da igreja, tá ok? Vou fazer agora um vídeo para falar especificamente de cada literatura, tá ok? Vou falar exatamente dos evangelhos, vou falar exatamente de Atos, vou falar exatamente das epístolas e vou falar exatamente do livro de Apocalipse. Você vai entender muito bem e a sua leitura vai ficar super dinâmica, vai ficar super gostosa. Pode ter certeza disso. Um abraço.